Fala, fiel, acho que esse deve ser o último vídeo do canal no ano, tá? O último item que falta aí pra gente dar uma conversada aí desse ano do Corinthians, que é o tema Campeonato Brasileiro 2022, né? O Corinthians acabou na quarta colocação com 65 pontos, né? O Corinthians frequentou o G4 praticamente o campeonato todo, né? Teve uma vez ali ou outra, ali, acho que foi umas 2, 3 rodadas no máximo ali que caiu pra quinto, pra sexto, e na outra rodada já recuperou a quarta posição, a terceira. Enfim, o Corinthians foi muito competitivo ao longo do ano todo, né? Principalmente com a chegada do Vitor Pereira, né, cara? Brasileirão 2022, né? Brasileirão, aí o Corinthians... Eu falei isso durante o ano, né? O Corinthians, ele tinha um bom time a nível ali de bater de frente com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, que eram as grandes forças para 2022, quando tinha todas as peças. Então, quando você tinha o time titular prontinho ali, e todas as peças que podem entrar durante o jogo disponíveis, o que aconteceu umas 3 vezes durante o ano, né? O Corinthians tinha condições. Caso não tivesse, e como lidou durante o ano todo, com mais de 5 caras não disponíveis, né, para os jogos, o Corinthians perdeu muito sua força, né? Isso foi visível, principalmente quando o Corinthians teve que dividir atenções com a Copa do Brasil e Libertadores, e o Palmeiras que caiu cedo, né, na Copa do Brasil e na Libertadores não, os caras foram até a semifinal, né? Mas como tem um elenco mais rechonchudo aí, conseguiu se destacar e nadou de braçada, né? Enfim, o Corinthians ele teve o artilheiro desse Brasileirão foi o Roger Guedes com 10 gols, né? E outro cara que fez muitos gols foi o Yuri Alberto, mesmo chegando no meio da temporada, né? Se destacou muito, fez gols importantíssimos nesse Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians continuou com um estigma ruim em clássicos, né? O Corinthians perdeu de 3-0 do Palmeiras, aquele jogo lá que marcou que tava todo mundo doente do Corinthians, né? Enfim, apenas empatou com o São Paulo na Arena, né? Era um jogo que eu queria muito a vitória, o Corinthians jogou muito mal esse jogo. São Paulo merecia ter feito uns 2, 3-0 ali já no primeiro tempo. O Cássio segurou pra nós ali. E no segundo tempo a gente buscou um empate, né? Mas quase que o São Paulo ainda consegue quebrar o tabu lá na Arena, né? Passou perto dessa vez, né? E é um tabu que eu gosto muito, né? Que o Corinthians mantém aí contra o São Paulo, né? Enfim, empatou apenas com o Santos também, em casa. E teve mais uma vitória contra o Santos na Vila Belmiro, né? E também perdeu em casa para o Palmeiras. Um dos melhores jogos do ano do Corinthians, né? O pessoal fala muito bem nesse jogo, o Corinthians jogou muito. Assim, e também teve empate com o São Paulo no Morumbi também, né? Ali já tava pensando já em Copa do Brasil, foi um empate ali meio... deixar assim tá ótimo, né? Enfim, eu queria falar um pouquinho desse jogo contra o Palmeiras aqui, né? O Corinthians jogou muito, eu achei que jogou... Como eu posso dizer? Jogou mais naquela obrigação de, pô, a gente não pode perder mais um clássico, sabe? Vamos dar tudo que a gente tem aqui pra ganhar esse jogo. E faltou, sabe? Faltou alguma coisa. O Everton nem trabalhou tanto assim, sabe? Como em outros jogos o Corinthians jogou bem contra o Palmeiras. Esse aí não. E num erro individual do Fagner, né? Que jogou a paçoca, o Palmeiras fez o gol no finalzinho. O Palmeiras que é mortal no contra-ataque, né? Esse Palmeiras de Abel Ferreira aí é especialista em contra-golpe. Quando você dá a bola ali, os atacantes do Palmeiras, né? Dudu, o Rony, Wesley, que vazou também, né? Esses caras aí, eles conseguem resolver o problema ali em velocidade, estão muito bem entrosados, né? Enfim, o Corinthians teve esse problema, né? Mas venceu 2 jogos contra o Flamengo, isso foi importante também. Esses times ali do top 3, ali dos fodão, né? Venceu por 1-0 na Neoquímica Arena, um pouquinho antes de pegar o Flamengo na Libertadores na época, do gol contra o Rodinei. E venceu no Maracanã, foi por 2-1. Acho que foi de virada esse jogo, foi de virada? Ou o Corinthians entrou na... Não, o Corinthians abre o placar com o Duqueiroz, o Flamengo empata, e no final do jogo o Yuri Alberto mata o jogo, né? No contra-ataque também. O Flamengo estava melhor naquele período da partida, mas o Corinthians venceu. E também outra vitória importante foi contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, né? Acabou depois perdendo no último jogo do campeonato, todo mundo desmobilizado já, mas essas vitórias foram importantíssimas. Eu acho que o que mais me marcou nesse campeonato, cara, é que diferente dos outros, e o que mais mostra regularidade, né, durante os anos aí, todo mundo sabe que você venceu os clássicos, como eu disse no vídeo anterior, né? É um ótimo prognóstico para você ver como o seu time tá em relação à nata do futebol brasileiro, né? Mas para ganhar o Brasileirão, cara, você precisa ganhar dos times fracos, cara, sabe? E esse ano você tinha Vasco na Série B, Grêmio na Série B, Cruzeiro na Série B, o Bahia, o Sport, que não são times muito fortes, né? Mas são figurinhas carimbadas na Série A, estavam todos na Série B, né? Então você tinha muitos jogos teoricamente fáceis, né? Como Cuiabá na Série A, pô, Goiás, Atlético Goianiense, Ceará, pô,
Juventude, com todo respeito a esses times, né? Mas são times que quando você recebe Itaquera, o Corinthians é muito favorito, né? É muito favorito. Então deve ganhar. E eu gostei que esse ano o Corinthians teve boas vitórias em casa contra esses times. E essa foi a base dos pontos, né? O Corinthians perdeu acho que 4 jogos em casa. Perdeu pra Porcada, perdeu pro Fluminense e perdeu pro Galo. Perdeu só esses 3 jogos só durante o ano todo, tá ligado? No Brasileirão todo. Então, durante não sei se acabou com o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, mas tava com números incríveis, né? Jogando em casa, né? E o Corinthians tem ótimas vitórias, né? Nesse nível que eu falei, ó. Venceu o Goiás por 1-0, venceu o Botafogo por 1-0, venceu o Juventude por 2-0, venceu o Goianiense por 2-1, o Cuiabá por 2-0. É uma gama de pontos ali que você faz. Venceu o Curitiba por 3-1. É uma gama de pontos que você faz que é muito importante para deixar o seu time acomodado no campeonato, né? E aí a cereja do bolo são vitórias desses grandes jogos, né? Então o Corinthians meteu um 3-0 no Avaí, tô vendo aqui, ó. Então foram jogos muito importantes para deixar o Corinthians numa situação confortável e até se arriscar, né, em outros campeonatos como foi a Copa do Brasil. Então acho que esse Brasileirão foi muito importante para ver isso, né? E o interessante também foi o que o VP fez, né? O VP teve muitos jogadores machucados durante o ano e ele foi revezando, né? Ele sempre deixou o máximo competitivo o Corinthians durante a temporada, né? Tanto no Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, teve que fazer ali umas mesclas, né? Ele foi pegando o jeito para também não deixar o Corinthians muito desfigurado, né? Muito sem star power ali para ganhar os jogos. E isso foi interessante no Campeonato Brasileiro, né? Mas como eu disse, faltou um pouco no Corinthians fora de casa, por exemplo. O Corinthians empatou e perdeu muito fora de casa, não tinha muito combate, né? Pegou algumas partidas que não estava com o time fresco, né? Como o VP falava. E como eu disse, né, quando o Corinthians não tinha todos os seus jogadores disponíveis para se tornar um bom elenco, ele ficava com o elenco de regular para ruim, tá ligado? Com um bom time. Então, sofreu. Eu acho que é um jogo que ficou muito claro isso contra o Inter em casa, que o Inter e o Corinthians ali durante o ano, né, tinham meio que o mesmo nível, né? Até porque o Inter foi eliminado em tudo muito cedo, então ele se guardou muito pro Brasileirão. E o Corinthians não tinha muitas alternativas, né, muitas soluções durante os jogos para fazer aquele 2-1, né? Aquele 3-2, né? Então, contra o Inter, por exemplo, foi 2 empates, né? Contra o Fluminense, a gente perdeu os 2 jogos. O Palmeiras perdeu os 2 jogos, né? Mas, como eu disse, né? Teve o suficiente para vencer essas grandes equipes aí, como o Flamengo e o Galo. Venceu 75% desses jogos, né, cara? Enfim, foi um bom Brasileirão, cara. Eu acho que interessante que voltou a ficar no G4, voltou em a próxima Libertadores, né? Como eu disse na análise do final do ano do Corinthians, né? Não sei que vídeo que eu falei, mas não sei se foi do Willio, não sei. Mas o Corinthians ele não pode se contentar com menos do que foi esse ano. Eu acho que um time grande, o tamanho do Corinthians, esse ano é o ano base, assim, sabe? Não é um ano que fracassou, mas não é um ano ruim. É um ano que você tem perspectiva. Então, assim, você caiu pro campeão da Libertadores, perdeu na final da Copa do Brasil, caiu nas semifinais do Campeonato Paulista, né? Claro que a gente quer ser campeão do Paulistão, né? E é ruim ficar perdendo o Clássico. Mas acabou no G4 Brasileirão, voltou para a próxima Libertadores, na fase de grupos. Então, perfeito, né? Tem que continuar pelo menos fazendo isso. Pelo menos fazendo isso. Então, menos do que isso, eu não acho interessante, sabe? Não é um ano de time grande, né? Um time que é uma das maiores potências da América do Sul, né, cara? Dito isso, cara, a gente espera aí que tenhamos o 2023 melhor do que 2022, né? Que foi ok, né? Que deu uma perspectiva para o corintiano, né? Enfim, fiel, se vocês concordam comigo ou discordam, comentem aí no vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vai Corinthians!